pé no seu lugar, querido. E você que tenha a sua Bíblia, você abra comigo aí no livro de Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 8. Livro de Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 8. Todos acharam? Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Pois se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. Glória a Deus por isso, né, queridos? Por causa do sacrifício de Jesus, hoje nós temos acesso livre ao nosso Deus. É por isso que você hoje pode estar aí no seu lugar e dirigir a sua oração diretamente ao Pai. E somos gratos por isso, por esse privilégio, por essa honra de elevarmos aí os nossos pedidos, as nossas orações diretamente ao Pai, porque Jesus tornou isso possível. E por isso estamos aqui hoje para agradecer, bendizer e louvar ao nome do Senhor nesta noite. Amém, querido? Feche os teus olhos, ore ao Senhor, apresente este momento ao Senhor, que é um momento exclusivo seu. Diga para Ele, agradeça a Ele, faça os seus pedidos a Ele, como diz no livro de Filipenses. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Ó Deus, pela Sua graça, pela Sua infinita misericórdia. Nós aqui apresentamos as nossas vidas como sacrifício vivo ao Senhor. E que o Senhor, ó Pai, através da Sua graça e misericórdia, receba a nossa adoração. Receba o louvor que sai da nossa boca. Cada palavra que proferimos aqui, meu Deus, em cada louvor, recebe aí, Senhor, como cheiro suave, Senhor, no Teu reino. Ó Deus, que possamos sentir, meu Pai, o Teu Espírito Santo aqui nesta noite. Que possamos sentir, meu Pai, a Sua gloriosa presença aqui neste culto, nesta noite, em nome de Jesus. Ó Deus, que feridas sejam saradas, que tristezas sejam transformadas em alegria. Ó Deus, muda o quadro negativo de qualquer situação, de qualquer pessoa aqui nesta noite, em nome de Jesus. Ó Deus, pelo poder que há na Tua palavra, pelo poder que há em cada louvor cantado, referido ao Senhor, porque dizemos que é a Tua palavra cantada, Senhor. Ó Deus, então em nome de Jesus, muda, ó Pai, transforma o nosso ser, a nossa vida, em nome de Jesus, e que possamos, ó Deus, dar ouvidos ao Teu Espírito Santo, dar ouvidos à Tua palavra, e que em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor esteja conosco nesta noite, e recebe, ó Deus, mais uma vez, o nosso louvor e a nossa adoração, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Jesus. Amém, graças a Deus.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Neste lugar, ó Deus, tu és real. Senhor, e nos entregamos totalmente ao Senhor, porque podemos enxergar, ó Deus, a tua transformação em nossa vida, a tua transformação em nosso ser. Podemos entender, Senhor, que é o teu Espírito Santo que faz todas essas coisas maravilhosas em nossas vidas. Isso, meu Pai, se nos humilharmos diante do teu altar e sacrificar aquilo que nos custa, ó Pai, nós temos a certeza que o Senhor inclinará os teus ouvidos, ó Pai, ao nosso clamor. Glória a Deus. Tu és a fonte, Deus, tu és a colheita, tu és a nossa herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. O Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre.
Levante a sua mão e adore a Ele. Glorifique ao Senhor. Seja grato a Ele por tudo que Ele fez por você. Te adoramos, ó Deus, te adoramos. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do seu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Graças a Deus. Glória a Deus, ó Pai. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluias. Pela cruz o Senhor nos chamou. Gentilmente atraiu você. Na cruz mostrou o amor do Pai, porque Ele é o justo Deus. As palmas louvem ao Senhor. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E mereci a vida
graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Aleluia, Aleluia. Jesus. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O Senhor é santo, Pai, santo para sempre. Glória a Jesus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao
os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Governos, teu nome é sobre todos. Governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Santo pra sempre. Glória a Deus. Aleluia. Querido, se assente no seu lugar. Queria chamar o pastor Edgar aqui. Graças e paz, meus queridos. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. É um lugar onde as nossas energias, a nossa mente, ela é transformada, ela é renovada. O Senhor nos fortalece, o Senhor nos direciona. É onde nós somos confrontados. É o local onde a gente muitas vezes são até puxado a orelha, mas de uma maneira para que a gente possa melhorar, para que a gente possa crescer, possa ter maturidade. Eu gostaria de abrir a Bíblia com os irmãos, mais uma vez, no livro de 1 Coríntios, capítulo 9. A partir do versículo 5, olha o que diz: portanto julguei necessário exortar a esses irmãos, para que primeiro fosse ter convosco, e preparasse antecipadamente a vossa contribuição, já antes anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com fartura também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, e abundeis em toda boa obra.
muito interessante, irmãos, quando nós tiramos este momento aqui para falarmos sobre oferta na casa do Senhor. Para alguns pode se tornar até um assunto maçante, porque todo domingo estou eu aqui falando e alguns domingos o irmão Marcelo também está falando. Poxa vida, mas por que nós vamos falar sempre de um assunto? Será que nós já sabemos o que temos que fazer? Sim, nós sabemos sempre o que tem que fazer. Mas é interessante quando nós meditamos na palavra do Senhor e ela mostra que a importância de nós nos planejarmos para que a obra do Senhor continue. E a obra do Senhor, meus irmãos, ela depende de cada um de nós. Todos nós que estamos aqui fazemos com que essa obra aconteça, para que a obra do Senhor seja realizada. E aqui na carta dos Coríntios, Paulo ele diz assim: olha, eu estou mandando alguém aí na frente, já para organizar aquela oferta que vocês iam contribuir. Já está tudo certo, eu sei, mas estou pedindo para que vá alguém à frente, para organizar isso, para que possa planejar a oferta, deixar tudo certinho. E Paulo diz: olha, o Senhor ele se agrada daquele que dá oferta com coração, com generosidade, não com avareza. Por que será que ele colocou avareza? Como é que nós vamos contribuir na obra do Senhor com avareza? A obra do Senhor, meus irmãos, todos nós participamos dela. E a oferta, ela é um momento de honrar aquilo que o Senhor fez por nós. Quando nós viemos aqui na casa do Senhor, entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, às vezes a gente ainda tem aquela mentalidade: não, eu vou dar isso porque Deus vai me dar em troca alguma coisa. Ainda vem nessa cabeça esse ato de dar e na esperança de querer receber algo do Senhor. Irmãos, Cristo fez por nós na cruz, não há o que podemos fazer para pagar, não há o que fazer para pagar. Mas quando nós reconhecemos a grandeza do Senhor e vemos que a obra do Senhor ela é importante, para que pessoas possam conhecer a Jesus Cristo, para que pessoas possam, no seu momento de aflição, entender quem Deus é, vir até este local e aqui encontrar uma palavra que vem ao confronto à sua vida, que possa chegar aqui e encontrar uma estrutura onde ela possa ser acolhida. Aí entra a nossa parte, aí é onde nós ofertamos e contribuímos para que essa obra continue. Irmão, aquilo que o Senhor tocar no teu coração, de repente esse ano você se propôs em ser generoso com a obra do Senhor, se propôs no compromisso de ser fiel ao Senhor. Mas tudo que você planejar na casa do Senhor, que você possa querer fazer de coração, de entregar ao Senhor com gratidão por tudo que Ele fez na tua vida e por tudo que Ele irá fazer, que seja uma alegria para você poder contribuir com essa obra. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos, porque temos certeza que até aqui o Senhor nos ajuda. O pessoal do louvor vai cantar uma canção. Durante essa canção, se você trouxe a sua oferta, está aqui o gasofilácio. Temos o Pix, põe aí, Lô, para mim, se conseguir. Se o irmão não tem gravado ainda a chave Pix da igreja, que é o CNPJ. Aquilo que o Senhor tocar no teu coração, que seja esse momento de você retribuir a obra do Senhor em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora,
Meus irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, Deus é poderoso. Nós temos a certeza disso, nós sabemos de tudo que Ele tem feito. Gostaria de convidar aqui na frente uma pessoa que eu gosto muito. Queria convidar aqui a irmã Valmira, né? Paz. Eu sou tímida, isso todo mundo sabe, né? Eu orei, pedi a Deus para que Ele colocasse palavras na minha boca para eu vir aqui e falar, testemunhar do que Deus tem feito na minha vida. Desde o início de dezembro até aqui. Minhas irmãs que me acompanham sabe como tem sido a minha luta desde dezembro. Eu tenho sofrido muito com uma dor na perna e minha perna chegou a inchar, que tinha dia que eu achava que eu não ia resistir. Foi uma luta muito grande. Ia no médico, em outro médico e ninguém me dizia exatamente o que eu tinha. Só que isso não foi tudo. Eu fui melhorando da perna e depois recebi um diagnóstico que para mim foi uma sentença de morte. Eu tinha feito alguns exames ginecológicos e um desses exames a médica falou para mim, deu uma alteração no seu exame e esse exame consta que pode ser um câncer no colo do teu útero. A gente vai fazer um exame mais detalhado porque pode ser maligno como pode ser benigno. Isso que vai falar é os exames. Daí para frente eu não tive mais paz, na verdade, nem eu e nem meu marido. Nós sabemos o quanto a gente tem lutado as noites sem dormir, as orações, o clamor, mas nada tirou a minha paz, nada tirou a minha fé. A fé que eu tenho em Deus foi muito grande e eu creio que foi um milagre de Deus, porque em nenhum momento eu acreditei que eu tivesse com essa doença mesmo, sabe? Então a gente começou a fazer os exames, eu nem esperei mais pelo SUS, porque se eu fosse esperar pelo SUS eu não ia descobrir nunca. Então eu comecei a procurar a clínica, eu e meu marido. Então nós fizemos tudo, pagando tudo, mas a gente queria ter a certeza de que eu não estava com essa doença. Então, na sexta-feira eu fiz o último exame e, para honra e glória do Senhor, não tenho doença nenhuma, eu não tenho câncer nenhum. Eu não tenho doença nenhuma, eu não tenho câncer nenhum, porque eu confiei em Deus, eu botei a minha vida no altar do Senhor. E eu sei que Ele tem me escutado, eu sei das noites que eu fiquei sem dormir, clamando a Ele por misericórdia, e Ele teve misericórdia de mim. Então tudo que eu estou vivendo hoje é gratidão. Eu não consigo mais pedir, eu só consigo agradecer, porque Deus é misericordioso. E eu jamais vou parar de agradecer a Deus pelos milagres que Ele tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. Glória a Deus, aleluia. Fica por aqui. Louvado seja o Senhor. O nosso irmão José Roberto, ele escreveu um livro que fala quando chega o dia mau.
infelizmente, há um momento nas nossas vidas que chega esse dia mau. Chega uma notícia ruim, chega algo que nos abala, que muitas vezes tira o nosso chão, e muitas vezes perdemos até a nossa direção. Mas aí nós lembramos de quem Deus é. Ele continua sendo o mesmo, hoje, ontem e sempre será. Nada sai do controle das mãos do Senhor. Ele sempre irá nos guardar, sempre irá nos proteger e sempre terá o melhor para nós. Nós devemos agradecer ao Senhor pelo cuidado dele sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa irmã Val, né, que faz parte deste corpo, e nós louvamos a Deus porque Ele é poderoso. Irmãos, eu gostaria de convidar você nessa noite, vamos nos pôr de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor. Então nós vamos orar, agradecendo a Deus pela vida da nossa irmã Val, né? Porque chegou um dia que ela ficou preocupada, né? Porque ela ouviu do médico, mas Deus mostrou que Ele está no controle, Ele cuida, vale a pena nós descansarmos no Senhor. E que eu e você que estamos aqui como o corpo de Cristo, nós vamos orar agradecendo a Deus por quem Ele é e por tudo que Ele tem feito. E você, meu irmão, que está aqui nessa noite, quando chegar esse dia mau, você possa lembrar de quem o Senhor é e o que Ele fez na vida da nossa irmã Val, na vida do nosso irmão Beto, na vida de vários outros irmãos. Cada um aqui tem uma história para contar do milagre que o Senhor fez nas suas vidas, e que nós não venhamos esquecer, como o Salmo 103, bendizam minha alma ao Senhor, e nunca te esqueças de nenhum só dos benefícios que o Senhor fez por mim e por você. Pai querido, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida da nossa irmã Val, do irmão Naldo, pela sua família. Senhor, imagino o dia mau como foi para nossa irmã Val, quando ouviu esse diagnóstico que o médico passou, Pai. Imagino as noites que foram sem dormir, a preocupação com a família, com o seu futuro. Mas te louvamos, ó Deus, porque ela lembrou de quem Tu és, e confiou no Senhor, e sabia que a vida dela estava em Tuas mãos, e o Senhor mostrou que o Senhor está no controle sempre, Pai. Louvamos ao Senhor pelo que o Senhor fez na vida da Tua serva, Pai, e oramos pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite. Ó Deus, aquele irmão que ouviu uma sentença, ou teve uma notícia ruim, que ainda esteja passando por este momento ruim, que a sua misericórdia, Senhor, e o Teu amor alcance a vida do Teu servo e da Tua serva, que cada um possa ver o cuidado do Senhor sobre a sua vida, saber quem o Senhor é, aleluia, e viver o que a Tua palavra nos promete, que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos, Pai. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, meu querido, Deus abençoe. Muito obrigado, irmão Val. Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus. Venha o Teu reino, Senhor. Que o Teu nome seja mantido santo, Pai. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo. Venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos
teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são Deus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são Deus para sempre. Glórias ao Senhor. Pastor Edivaldo. Queridos, pode se assentar. Deus abençoe pelo período de louvor, viu? Vocês são bênção. Paz, meus queridos. Amém, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Primeiro dia de fevereiro de 2026. Estamos aqui pela misericórdia do Senhor, né? Porque o Senhor é bom, porque a palavra dele tem nos sustentado. E nós estamos aqui nessa noite. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês, pelos milagres que Deus tem realizado na vida de cada um de vocês. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro de João. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 5. João, capítulo 4, versos 5. Pai, diante da tua presença, quero te louvar, Senhor, porque o Senhor tem sustentado esta casa, tem sustentado esse povo. Peço nesse momento, Senhor, que o Senhor nos abençoe com a tua palavra, com a direção do teu Espírito Santo, Senhor, para que essa palavra possa cair numa terra muito boa e produzir o fruto
a qual o Senhor tem preparado para cada um em nome de Jesus. Amém. Todos acharam? João capítulo 4, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, e era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pediria, e eu lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço, é fundo. Onde tens água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, a qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não possa mais ter sede, e nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vá e chama o teu marido e volte aqui. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tivesses 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: vejo que o Senhor é profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve orar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê, e a hora vem em que, neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os tais que assim o adorem. Amém. Amém, meus amados? Aqui é uma situação bem conhecida dos irmãos, um texto a qual já foi muitas vezes ministrado, né? E sempre quando nós lemos a palavra do Senhor, as Escrituras, Deus nos traz um entendimento daquilo que Ele quer para nossas vidas no momento, né? E aqui havia uma situação, né, em que Jesus, voltando para a sua cidade, resolveu passar por Samaria. E é interessante porque havia ali um conflito entre os judeus e os judeus, que também eram judeus, samaritanos. E esse conflito, meus amados, era um conflito muito antigo.
né? Esse conflito se deu quando Salomão morreu e o seu filho Jeroboão assumiu o reinado, né? Assumiu o trono. E aí, esse filho de Salomão não tinha sabedoria como tinha seu pai, né? A gente sabe que Salomão foi o homem que Deus o considerou, né, como o homem mais sábio da terra. Mas seu filho não tinha nenhuma sabedoria. E seu filho acabou gerando um conflito entre as tribos de Israel, né? E aí então houve uma divisão, porque o filho de Salomão, ao invés de governar de uma forma ali com sabedoria, ele acabou colocando ali um peso muito grande sobre o povo, né? E duas tribos acabaram não aceitando, né, essa situação. Eles não aceitaram esse jugo que o rei colocou sobre eles, né? E essas tribos então se rebelaram, né? Ficaram contra, não aceitaram aquilo. Então o reino se dividiu em reino do sul e reino do norte. Só que aí, por conta dessa divisão, né, enfraqueceu-se o povo, e esse local, com a divisão, foi invadido, né? O reino que ficou para Samaria foi invadido. E esse rei que invade esse local, está lá em, até bom nós lemos, vamos acompanhar junto, está lá em 2 Reis, para os irmãos terem uma ideia, por que havia esse conflito tão grande entre os judeus e os samaritanos. 2 Reis, capítulo 17, versos 24. 2 Reis, capítulo 17, versos 24. Houve ali então um conflito, houve uma guerra, o povo foi subjugado, e aqui diz: o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amaté e de Sefarvaim, e fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Então, trouxeram outros povos para morar ali também em Samaria. E aí houve uma contaminação, porque o povo se misturou. E essas pessoas que vieram, trouxeram os seus deuses, né? Trouxeram a sua cultura e trouxeram os seus deuses. E o povo que estava ali em Samaria não ouviu a orientação que Deus tinha dado. Falou: olha, vocês não devem se contaminar, não devem se misturar. Mas o povo não quis saber. Eles já estavam revoltados com o rei, com tudo aquilo que estava acontecendo, e então eles abraçaram, né, esse novo rei, né, esse novo comandante e as suas ordens, e o povo que chegou. E ali então eles levantaram outros altares, e aí o que acontece? Eles começaram, está no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 33 diz assim: temiam ao Senhor, mas também serviam os seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido trazidas, e até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. Não temem ao Senhor, nem
agem segundo os seus estatutos e ordenanças, as leis e os mandamentos que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome Israel. Então, o povo se rebelou, o povo assumiu a cultura dos outros deuses e começaram a conviver daquela forma. E aí, então, houve uma separação, né? E então os judeus que ficaram do outro lado começaram a olhar com maus olhos os outros. E isso foi se acendendo, né? Essa separação, e que foi só aumentando a rixa. Ao ponto que quando chega aqui em Jesus, centenas de anos depois, olha como uma coisa, né? Um conflito que não é resolvido, ele vem, centenas de anos depois ainda existe o conflito. Ainda existe ali aquela rixa. E então, aqui Jesus chega neste lugar. O que os judeus faziam? Vamos dar um exemplo aqui. Era mais ou menos assim. Vamos supor que aqui é Judá, aqui é Israel, Santana de Parnaíba é Samaria, né? Estamos meio separados, vamos dizer que tem uma separação. E você precisa ir lá em Pirapora, né? Aí o que você faz? Eu não vou passar em Santana, não vou passar ali no centro, porque eu não quero nem sequer dar de cara com o samaritano. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar em Anguera, Castelo Branco, vou até o 45, aí eu pego um acesso para Pirapora, só para não passar lá. Era mais ou menos assim, eles davam uma volta, só para não ter o desprazer de cruzar com o samaritano. Mas Jesus faz o contrário. Jesus, ele vai, não se desvia do caminho e vai até Samaria. Aí ele chega lá, aqui diz que era por volta de meio-dia, né? Então vocês imaginem, né? O calor que estava. Jesus chega perto daquele poço, um poço que era uma bênção para todos, um poço que tinha também centenas de anos, né? Imagina, esse poço devia ser um poço muito bom, porque foi cavado por Jacó, imagina, lá no passado, e até hoje, as pessoas ainda bebiam dessa água, então devia ser um poço muito abençoado, né? E aí, Jesus está ali ao lado daquele poço, mas ele não tinha como tirar a água, porque o poço era fundo. E aí, então ele pede para aquela mulher, né? E aquela mulher, reconhecendo, né, que ele era um judeu, provavelmente deveria ter ali ou uma roupa, ou uma vestimenta que fosse um pouco diferente, ou um jeito, né? Porque ela logo identifica que ele era judeu, de uma outra região. E ela fala assim, mas como o senhor, sendo judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus, meus queridos, eles não falavam nem com os homens samaritanos, que dirá com as mulheres? Porque as mulheres naquela época, elas eram muito discriminadas. Então, se eles não falavam nem com os homens, que dirá com as mulheres? E aquela mulher fica um tanto quanto espantada. Como é que o senhor pede água para mim, né? Que sou uma mulher samaritana e o senhor é um judeu. E aqui é um ponto interessante, meus queridos. Um ponto importante, né? Porque nós conhecemos a Jesus, né? Nós recebemos ali a palavra, aceitamos a Jesus, tivemos a nossa vida transformada e estamos aqui com uma missão. Jesus tinha uma missão ali naquele lugar. A mesma missão que nós temos, né? De levar o Evangelho. E é um ponto importante, meus queridos, nesse texto aqui, é que Jesus não faz essa separação. Jesus não faz essa distinção, né? Coisa que muitas vezes a gente acaba fazendo, né? Às vezes você, né, às vezes nós temos a dificuldade, às vezes, de falar com um drogado, né, um morador de rua,
ou uma pessoa que você sabe que aquela pessoa não é muito fácil, né? Ou uma pessoa, às vezes, uma pessoa que é de uma outra religião, por exemplo, um espírita, né? E você, não, esse povo aí é um povo, às vezes você fala um povo contaminado, um povo perdido, e às vezes nós nos desviamos. Ah, não vou passar naquela rua ali não, porque aquela rua ali é complicada. Essa rua aqui. E Jesus, ele passa, e ele vai justamente aonde os judeus não iam de maneira nenhuma. E chegando lá e encontrando aquela mulher, nós vemos aqui a sabedoria de Jesus para lidar com uma situação, para lidar com um conflito, porque era um conflito de centenas de anos, era uma rixa antiga. E aqui nesse ponto também, meus amados irmãos, nós vemos como Deus, através de Jesus Cristo, dá a capacidade de nós resolvermos essas questões também, né? Porque nós sabemos que às vezes há conflitos, por exemplo, de pais que não conversam com seus filhos, de filhos que não conversam com pais, de famílias que não se dão. Famílias, às vezes, que moram, às vezes, até na mesma cidade, mas não se conversam. Hoje não é tão comum, mas para quem já tem a minha idade ou é um pouco mais experiente, sabe que havia muitos conflitos de família, né? E a pessoa já perguntava, você é de família de quem? Né? Para começo de conversa. Ah, eu sou da família de, sei lá, dos Francisco. Ah, não. A família dos Francisco, a gente não se dá com esse povo, não. Mas por quê? Não, porque lá no passado fulano matou ciclano, que não sei o quê. Não tinha muito disso? Não, hoje não tem tanto, mas havia muito disso, não é? E fulano muda para uma outra cidade, porque... E aí aquele conflito que vai passando de pai para filho. E aqui nós vemos uma situação que não era uma família, mas era um povo inteiro. Da mesma forma que hoje nós ainda temos um conflito muito grande, né? Entre judeus e palestinos. Também por uma decisão de centenas de anos atrás. E esse povo briga até hoje. Não se dão, né? E vivem em guerra, vivem em discussão. E então aqui Jesus está diante de uma situação parecida. E aquela mulher, meio que indignada da situação, Jesus está falando com ela, mas Jesus, ele aproveita aquela oportunidade, meus queridos, para lançar para aquela mulher algo que ia mudar o destino dela, que ia acabar com aquela situação. Jesus não fala assim, não, está certo, você é samaritana mesmo, eu não deveria estar aqui, né? Vocês são tudo um povo perdido, né? Nunca obedeceram o meu pai, muito pelo contrário, vocês estão colhendo o que vocês plantaram e tchau. Jesus podia fazer isso, porque todos faziam isso, mas Jesus fez diferente. Jesus não a atacou, muito pelo contrário, Jesus ofereceu a ela uma grande oportunidade. Jesus, vendo a necessidade daquela mulher, né? Ele fala, olha, se você soubesse com quem você está falando, né? Se você tivesse ideia de com quem você está falando, e do que eu poderia fazer por você, né? Da água que eu pudesse, né? Se você me pedisse, eu dava, você nunca mais teria sede.
aquela mulher não entende muito bem o que Jesus está falando. Que Jesus está falando de algo espiritual e ela está entendendo algo material. Ela já pensou. Primeiro ela contesta Jesus. Fala, mas o senhor não tem nem corda. Né? O senhor não tem um balde, o senhor não tem uma corda para tirar água. Ela contesta, às vezes, a capacidade de Jesus, porque ela fala assim, mas o senhor por acaso é maior que Jacó? Que fez esse poço? A qual ele bebeu, seus filhos, e nós ainda bebemos dessa água? Você vê que gera ali um certo conflito da parte dela, mas Jesus contorna aquela situação. Jesus fala, olha, se eu te desse, se você me pedir, eu dou dessa água para você, e do seu interior vai fluir rios de água viva. Jesus insiste naquilo. Então ela se interessa. Ela fica interessada. Mesmo sem entender muito bem que água é essa, mas ela ficou interessada. E aí Jesus faz algo, né, interessante. Ele fala assim, ó, vai na sua casa e chama seu marido. Aí, Jesus já foi direto no ponto. Ela falou assim, mas eu não tenho marido. Aí Jesus fala, é verdade. Você já teve 5 maridos. E o que você tem agora não é o seu marido. Olha a situação dessa mulher, né? Mas Jesus não a acusa, nem priva ela de beber essa água. Jesus não fala assim para ela, mas a sua situação não tem jeito não. Porque você está vivendo uma situação muito complicada. O seu pecado é muito grande. Para você não tem jeito. Jesus não fala isso. Jesus dá a ela a oportunidade de se arrepender. E é interessante, meus amados irmãos, que ela meio que quer desconversar um pouco, né? Aí ela já fala assim, mas sabe o que acontece? Vocês judeus, né? Dizem que a gente tem que adorar lá em Jerusalém, né? Porque lá é o lugar certo. E a gente adora aqui no Monte Gerizim, né? Mostrando ainda o quê? A divisão, né? Quem está certo e quem está errado, né? E é um ponto interessante, meus queridos, que quando a gente vai nessa situação, né? De você falar para uma pessoa, a pessoa vai sempre caçar um jeitinho de se justificar. Um jeitinho de sair meio fora daquilo. Ou de desviar o assunto. Aí Jesus, né, com muita sabedoria, ele fala o seguinte, vem a hora e já chegou, em que nem aqui e nem lá é o lugar de adorar. Não é? Jesus não diz, não, você está certa, você tem que adorar aqui, ou eles estão certos de adorar lá. Não, Jesus fala assim, nem aqui nem lá. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E aqui, meus amados irmãos, Jesus vai trabalhando no coração daquela mulher. E vai quebrando, né? Vai quebrando o quê? Centenas de anos de maldição, de rejeição. Porque imaginem só, era um povo só. Apesar de estarem divididos em 12 tribos, era um povo só. Era um povo só. Era um rei só.
mas por causa de um conflito, se dividiu. E nunca mais se ajuntou. Imagina então, quanto de amargura, de tristeza, de rancor, de desejo de vingança, esse povo veio carregando, né? As pessoas já nasciam condenadas. Porque os judeus, eles tinham a capacidade de orar assim, né? Eles falam assim, ó, glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque eu não sou o quê? Samaritano. Tamanho preconceito, né? Tamanho preconceito que aquele povo tinha. E Jesus vem para quebrar isso. Jesus vem para trazer a mudança. Jesus veio para trazer a libertação. E nós, meus queridos, temos que compreender isso. Temos que entender que nós estamos na terra com um propósito. Jesus diz aqui nesse mesmo trecho, né? Porque os discípulos tinham saído para comprar comida, aí eles voltam com essa comida, encontra Jesus ali conversando com a mulher samaritana. Aqui a palavra de Deus diz que eles ficaram meio de lado assim, né? Porque eles tinham esse preconceito. Eles ficaram de lado sem saber, meio que, né? Se apoia, se não apoia, se pergunta, se não pergunta, eles ficaram meio assim, né? Porque talvez eles estivessem pensando ali, Jesus deve estar repreendendo essa mulher aí, ó. Né? Jesus está dando um chacoalhão nela. Mas não, Jesus estava fazendo totalmente o contrário. Tanto é que Jesus trabalha tanto no coração dessa mulher, em poucos instantes ali, que ela sai dali e vai para a cidade e anuncia o que Jesus havia feito. Ela chega na cidade e fala, olha, conheci um homem, e ele revelou minha vida, e ele é o Messias, e ele está aqui, e o povo veio, né? Os samaritanos vieram até o lugar onde estava Jesus, e Jesus pôde falar a muitos, e eles pediram para Jesus, olha, fica aqui mais um pouco, Jesus só estava de passagem, e a palavra de Deus diz que Jesus ainda ficou lá mais 2 dias, e teve a oportunidade de falar a muitos samaritanos, e muitos se converteram, muitos tiveram a sua vida transformada, inclusive daquela mulher. E os discípulos ali, né, quando chegaram e viram a mulher ali, Jesus conversando com a mulher, e os discípulos, Senhor, está aqui a comida aqui, ó, o senhor não quer comer um pouquinho, né? Talvez para chegar perto e entender o que estava acontecendo. Aí Jesus falou assim, olha, a minha comida e a minha bebida é a fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus não ia perder tempo com nada, ele podia estar com fome, né? Ele já estava com sede, eu nem sei se ele bebeu, né? Nessa história toda, eu nem sei se ele bebeu, mas ele não perdeu tempo, porque ele estava ali trazendo a libertação a um povo que já estava ali escravizado por toda aquela situação por centenas de anos. E Jesus quebra aquela barreira com simples palavras, com sabedoria, não ofende, não maltrata, não discrimina, mas ele apresenta a saída, ele apresenta a solução. E é assim, meus amados irmãos, que nós devemos, através da palavra do Senhor, conduzir a nossa vida durante esse ano que está apenas começando. Porque Deus nos comissionou, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando e as batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós vamos a quem? Nós vamos àqueles que estão perdidos. Então não desvie no seu caminhar, né? Não desvie.
Não deixe de ir a uma casa, porque ali há um conflito, né? A salvação, meus amados irmãos, é para todos, a oportunidade é para todos, e Jesus espera que nós façamos isso. Quem vai trazer a amizade e a comunhão entre o pai e o filho? Jesus. Quem vai trazer a comunhão entre os irmãos? É Jesus. Quem vai trazer a paz entre as famílias? Jesus. E isso vem através do quê? Do arrependimento, da confissão. Da confissão. Então, de repente, você tem um problema familiar, um conflito familiar. Como é que eu vou resolver isso? Não adianta se separar, não adianta ir para longe. Não adianta mudar. Mas coloque Jesus no meio da situação. Apresente a saída, apresente a água viva. Jesus diz, olha, a partir do momento que vocês beberem dessa água que eu lhe der, do interior de vocês vão fluir rios de água viva. Eu tenho certeza que aqueles samaritanos, né, que viviam naquela condição de não serem aceitos, de não poder ter comunhão com os outros, de carregar o peso da maldição, a partir do momento que eles conheceram a Jesus, Jesus esteve ali com eles alguns dias, chegou para eles a oportunidade de libertação, de mudança, de algo que já estava preso há centenas de anos. Não há nada difícil nem impossível para Jesus. Jesus pode mudar toda e qualquer situação. Deus pode trazer a paz em um lar, pode trazer a paz em uma família, entre as famílias, entre as igrejas, né? Graças a Deus, hoje nós temos paz com os nossos irmãos. Porque se você tivesse se convertido, meu irmão ou minha irmã, há uns 30 anos, 40 anos atrás, puxa vida, um batista não tinha comunhão com o assembleano, não. Não tinha. Não ia um na igreja do outro. Era uma coisa terrível. Vou contar um fato para vocês. Meu pai, né, que muitos tiveram a oportunidade de conhecer, ele foi excluído da nossa igreja, porque foi pregar em outra igreja. Você acredita num negócio desse? Foi excluído, porque foi pregar em outra igreja. E pode um negócio desse? Para você ver como o ser humano, ele carrega, né, coisas, pesos. Então meu pai aconteceu isso com ele foi expulso da igreja, porque foi pregar em outra igreja. Mas graças a Deus, que Jesus libertou isso. E hoje nós podemos ir, né? Pois é. Existe, imagina. Nos dias de hoje, já havia na época de Jesus. E isso veio até pouco tempo, e acredito que ainda em alguns lugares ainda pode acontecer isso. Você foi na igreja de quem? Não. Vou te levar para a assembleia, né? E você vai ficar aí de banco. E se for lá de novo, está excluído. Mas graças a Deus, né? A palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é? Mas havia isso, meus amados irmãos, em nosso tempo, e pode ser que ainda haja algumas situações assim, como se houvesse um céu para cada um, né? Um céu para o batista, um céu para o assembleano, né? Um céu para o metodista, e assim por diante, um céu para cada um, para que ninguém passe, né, no céu do outro. Imagina? Mas era assim com o samaritano, né? Não, passar aqui nessa cidade aqui de jeito nenhum. Mas Jesus foi lá e quebrou isso.
E Jesus vem quebrando, meus amados irmãos, as maldições, as barreiras, né? A palavra de Deus diz assim: quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Então, que em nome de Jesus, da mesma forma que Jesus libertou essa mulher, e depois libertou aquela cidade, mudou a história, e vem libertando até os dias de hoje, que nós possamos ter essa sabedoria que Jesus teve ao lidar com uma pessoa, ou com uma família, ou com uma cidade, que não está ali seguindo o mesmo propósito, né? Não está caminhando na mesma fé, mas que você possa ter sabedoria, não é? Para quando você encontrar uma pessoa, ou for convidado, né, a ir a um lugar, a uma casa. De repente você trabalha com uma pessoa que é espírita. Aí ela fala assim: ô Cris, gosto tanto de você, né? Você parece ser uma pessoa tão boa. Vamos em casa tomar um café? Aí você fala assim: a sua casa? Aí já fica pensando, chegar lá, aquele café está consagrado, vou entrar, já tem uma imagem atrás da porta, né? Já fica criando barreiras, né? Ah, se eu for lá, a hora que eu sair de lá, já vou sair toda impregnada, né? Não, irmãos, não. Você é filho de Deus. Jesus nos libertou. E ele falou assim, ó: até se você beber uma coisa mortífera, não te vai fazer dano nenhum. Você não vai chegar na casa da pessoa e falar assim: não quero água, não quero café, não quero nada. Se possível, eu vou ficar aqui fora, né? Porque eu estou com pressa. Não, você vai entrar e na oportunidade, você vai fazer o quê? Vai lançar uma água viva na vida daquela pessoa, para que ela seja o quê? Liberta, para que ela conheça a verdade, e ela possa ser curada e transformada. Então não vamos criar, meus amados irmãos, essas barreiras, né? Não vamos criar esses preconceitos, muito pelo contrário, nós estamos aqui para derrubar essas barreiras, né? E trazer a oportunidade de salvação a todos, em nome de Jesus, porque é assim que foi feito, assim que os discípulos fizeram, percorreram todas as cidades, eles entenderam ali o propósito, porque Jesus deixou o exemplo, e assim fizeram, e assim o Evangelho chegou até aqui, até nós, e nós devemos propagar dessa forma, com sabedoria, com amor, com interesse, não querendo julgar as pessoas, não querendo difamá-las, não querendo dar tamanho ao pecado delas, mas sim oferecer o que Jesus ofereceu, que foi a água viva, que foi a água que salva, que foi a água que liberta. E assim nós devemos fazer. Nós temos um ano inteiro aí pela frente, para Deus tanto te abençoar, como para abençoar outras vidas, através de você, através das suas palavras. Deus diz que da nossa boca deve sair só coisas que edificam, palavras que vão trazer bênção. Então pense antes de falar, né? Pense antes de tomar uma decisão. Imagine o que Jesus faria nessa situação. Faça o mesmo, e você vai ser um instrumento na mão do Senhor, e vidas vão ser salvas e transformadas para a glória dEle. Amém? Glória a Deus, meus queridos. Deus abençoe as suas vidas. Nós vamos orar nesse momento. E já aproveitando, se você está passando por algum conflito na sua casa, na sua rua, com um familiar seu, seja um pai, uma mãe, um filho, um conhecido, se há uma divergência, se há um conflito, né? Coloca Jesus nessa situação, né? Para que haja ali uma mudança e uma transformação em nome de Jesus.
ou na sua própria vida, se você precisa também se libertar de algo que você carrega, às vezes até de um preconceito, que você às vezes possa estar carregando, né? Fazendo divisão entre as pessoas. Ore, coloque nas mãos do Senhor, troque o seu fardo pesado pelo fardo dele que é leve, para que a sua vida seja transformada em nome de Jesus. Vamos orar, vamos colocar nossa vida, nossa casa e nossa família na mão do Senhor. Pai, diante da tua presença, quero te agradecer, Senhor, por tua palavra, pelo ministério que o Senhor colocou nas mãos de cada um de nós, ó Deus. Que possamos ter o mesmo propósito que Jesus teve, de fazer com que a nossa comida e a nossa bebida seja fazer a vontade do Senhor, meu Pai. Abençoe esta igreja, cada membro dessa obra, Senhor. Os nossos amados irmãos que estão participando do culto pela internet, aonde essa mensagem chegar, ó Deus, em nome de Jesus. Os nossos irmãos que estão ali na congregação, também realizando ali a tua obra, Senhor. Que o Senhor abençoe a todos eles, e que todos nós possamos ser instrumentos do Senhor, em meio a uma geração que está perdida, corrompida, desviada, Senhor. Que a tua igreja possa ser luz e sal nessa terra, e levar, ó Deus, o bom evangelho, o evangelho que transforma, que cura e que liberta, Senhor. Abençoe cada família presente aqui nesse momento, Senhor. Abençoe cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada adulto. Pai, que todos possam ser tocados por tua palavra a cada dia e venham ser convertidos dos seus maus caminhos. Que a nossa mente possa ser renovada através da tua palavra, Senhor, para que possamos experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pai, eu declaro sobre todos uma semana abençoada, Senhor, uma semana vitoriosa, que o Senhor possa sustentá-los na tua presença, e que a tua obra possa ser realizada através da vida de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Tenho um aviso aqui para os irmãos. Já vai sair aqui na tela. Ontem nós tivemos, no primeiro culto dos homens ali,